Aleluia. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom rever vocês todos aqui depois de... deixa pra lá. Vai tanto tempo já que eu não vou contar não, os dias não. Mas estou muito feliz de estarmos novamente juntos. E eu acredito que vocês vieram no dia certo. As pessoas estão procurando aí descobrir a vacina do coronavírus. Mas aqui hoje tem uma vacina melhor. A vacina para você permanecer casado. Amém? Aleluia! Que coisa boa. Vamos lá. Vamos orar. Aleluia. Deixa eu só limpar esse óculos aqui. Pode orar aí, viu? Não é tudo não. Orando aí. Você viu que foi que o pessoal falou aí, né? Tá colocando a mão aí, orando com o fone. Declarando aí que vai ser bom demais, que a gente vai receber tudo hoje. Aleluia. Pronto. Pai, queremos te render graças por essa noite, por cada casal que o Senhor trouxe aqui, Pai. E vamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas com muita alegria, leveza, Pai, e o Teu Espírito Santo aqui nesse lugar, tratando com cada um de nós nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Interessante que ela falou, não esqueça que Jesus é o quê? O centro. Eu só mudei aqui, botei Deus, o nome da mensagem, que eu nem sabia que o nome dessa mensagem é Deus como o centro. Amém? Eu acho que Deus está se movendo por aqui de alguma forma. E isso é bom, porque quando começa assim, é sinal que as coisas vão dar certo. Amém? Olha só, que coisa boa. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você trouxe, se não, abra aí no teu... E se não trouxe também, não tem problema. O pessoal da mídia acha que vai botar ali. Ou não? Não, já disse que não é tudo bem. Então eu vou ler aqui. Mateus 19, do verso 3 ao 6. Diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Estou em Mateus 19, no verso 3. É lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher, e disse: por essa causa deixará o homem a pai e a mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E eu quero começar a falar algumas coisas a partir já desse verso. Essa palavra ajuntou no grego uma das traduções para ela é jugo. Então, jugo, quantos sabem aqui o que é um jugo? Quem sabe? Jugo é um negócio que coloca no boi. Já viu aquele negócio que prende dois bois? Quem já viu isso? Eu ia até preparar, se tiver... Não, o pessoal da mídia hoje está de folga, está todo mundo aqui. Então, tem como? Vou mandar eu uma mensagem. Vou mandar aí, você põe uma imagem aí para mim, tá? Que aqui é assim, que é ao vivo. E a gente faz ao vivo mesmo. Mandei no seu Telegram, né? Então, Délio daqui a pouco vai estar mostrando essa imagem aí. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Olha só. Jesus tinha sido perguntado acerca do casamento, né, e sobre a questão do divórcio aqui. Ele trata sobre o divórcio nessa passagem. E ele diz o seguinte: o que Deus, por essa causa, deixará um pai e mãe, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois. Não são mais dois. Diga assim: não são mais dois. Só era dois antes de casar. Depois que casa, só é um. Ok? Juntou, colou, e aí não tem mais como separar.
Então, se separar, imagine uma coisa que você grudou. Pensa aí num papel que você grudou na parede, colou. Você acha que você consegue tirar aquele papel com cola sem arrancar nada, a tinta da parede? É possível? É muito difícil. Sempre vai tirar lá, deixar alguma marca. Por exemplo, isso aí foi o que o pessoal aqui fez, essa arte aí, inclusive, né? Depois a gente vai até começar sobre isso, né? Botaram ali, aí quando tira, arranca a tinta. Pronto, isso aqui, essa palavra ajuntou, significa exatamente isso aí. Então, para você entender o que Deus ajuntou, então isso tem um significado. Imagina Deus colocando duas pessoas, e aí não tem como ele sair daí. Quanto sabe disso? Ele não consegue, ele não pode ter vontade própria e dizer, não, eu vou sair daqui e vou fazer o que eu quero. Não, eles estão ali até quando o dono mantiver esse jugo, que é o nome dessa peça aí, sobre eles, ok? Então, Jesus usou essa palavra para traduzir o que é a união, o que é o casamento. Então, duas pessoas que já não são mais duas, apenas uma pessoa. Olha só, em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, diz assim: por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, ok? A gente sabe que a Bíblia diz, o que Deus uniu não separa o homem. Olha só, então o primeiro ponto que eu quero falar é sobre essa questão do que Deus uniu. O que é que existe muito por aí? Existem pessoas que estão até mesmo dentro das igrejas, querendo arrumar um pretexto para se separar. Aí qual é o pretexto que estão usando? Diz, não, porque a Bíblia diz o que Deus uniu. E será que Deus me uniu? Aí começam a fazer essa pergunta. Mas eu não sei se foi Deus que me uniu com a minha esposa ou com o meu esposo. Muito interessante que essas dúvidas, elas só surgem depois de algum tempo de casamento. Quando estão para se casar, que são noivinhos, nunca pensam assim. Imagina um noivo, poucos dias do casamento, os noivos, pensando, será que Deus nos uniu mesmo? Vocês acham que eles pensam isso? Não, eles não estão pensando, eles estão pensando no casamento. Vão casar, que festa maravilhosa. E pensam um monte de coisa boa. Aí daqui a pouco, quando começam a surgir as coisas, aí começam essas chorinhas conversando. Será que foi Deus que uniu? Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Deus, de fato, une pessoas. Agora, Ele não escolhe as pessoas para ninguém. A mulher que você está e o homem que você está vivendo aí, está do seu lado, foi você quem escolheu. O que Deus faz é selar aquilo que você escolheu. Porque imagina se Deus tivesse que escolher uma mulher para mim e de repente eu não gostasse. Quem era culpado? Deus. Porque Adão disse isso, a mulher que você me deu, disse por Deus. E Deus depois dessa não deu mais nada para ninguém. Deu mais nada. Disse, agora vocês vão ter que escolher, se virem, entendeu? E agora ninguém nunca mais vai poder dizer a Deus, a mulher que você me deu. Ninguém vai mais poder dizer isso a Deus. Então foi você mesmo quem escolheu. Mas tá ruim, é feio, é bonito. Foi você quem escolheu, meu. Tinha que pensar nessas coisas antes. Ok? Aí começa a falar os defeitos que a pessoa tem. Mas interessante que tudo isso só surge depois de algum tempo de casamento. Porque no começo ninguém pensa nessas coisas. E será que realmente o que as pessoas falam quando elas estão querendo se separar é de fato a verdade? Amém? Olha só, Malaquias, no capítulo 2, diz mesmo assim, 2,14, diz assim, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança, entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança.
Olha só, o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher que você escolheu na sua mocidade. Então ele viu, ele foi testemunha disso. Mas não foi ele quem escolheu para você. Foi você mesmo quem escolheu. O mérito é todo seu. E se as coisas não estão funcionando bem, Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Então olha só, é difícil se casar? Não é difícil. No Brasil principalmente é muito fácil se casar. Hoje se casa até homem com homem, mulher com mulher. Daqui a pouco vai ser gente com bicho. E a gente não sabe onde é que isso vai parar. Mas o importante é que o padrão bíblico é homem e mulher. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. E casar não é difícil. Agora, é fácil ter uma família? Não é fácil. Mas é possível ter uma família? É possível ter uma família. Se alguém na face da terra tem uma família, então é possível ter uma família. Então, a responsabilidade de ter uma família é exatamente a sua. Mas veja bem, eu quero focar hoje sobre Deus como sendo a base do nosso casamento. Então Deus, ele tem que ser a base do nosso casamento. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você, principalmente para os homens. Porra não. Começou na quinta e parece que vai continuar hoje. Mas há um propósito para tudo, né? Então, Deus, ele é a base do casamento. Eu creio assim, nós cremos dessa forma. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você. O que mantém alguém casado depois de 26 anos de casamento? Vivendo com a mesma pessoa o tempo todo. 26 anos eu tenho. Isso é porque eu sou jovem. Eu tenho 35, já tenho 27 de casado. Calma aí, não faz... Para de fazer conta que não vai dar certo essa conta. Não é ele. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O que mantém o nosso casamento até hoje, eu tenho que dar os créditos todo para o Senhor. Para tudo aquilo que Deus fez, construiu e nos ajudou a construir durante todos esses 26 anos. Vamos fazer 27 esse ano. Então, 26 anos de casado, e eu vou dizer uma coisa a você: se não fosse Deus, eu não estaria casado mais. Eu me conheço, eu sei como é a minha personalidade, eu não estaria casado. Mas graças a Ele, eu descobri isso rapidamente. Eu, quando me casei, nos primeiros, a Priscila ainda não tinha nem nascido, eu pensei o seguinte: eu não quero me separar. Olha só, eu não era crente, não tinha muita sabedoria, mas eu tinha alguma coisa dentro de mim que sinalizava que o casamento, ele era algo que deveria durar a vida toda. Eu estava convivendo com meus pais, casado a vida toda, há não sei quantos anos. Então, eu entendia que casamento era para ser a vida toda. Então, se eu escolhesse errado ou certo, o problema era meu. Agora, eu tinha que permanecer casado. E eu vou dizer a você, não existe uma mulher certa, nem um homem certo, em canto nenhum para ninguém. Porque se isso fosse verdade, de que tem um homem certo, já pensou, então Deus está fazendo tudo certinho. Então Deus, ele está intervindo na minha escolha. Se Deus criasse um homem para uma mulher, todinho, uns par, aqui, primeiro tinha que nascer todo mundo, nascer homem e mulher sempre, né? Não podia nascer mais homem, mais mulher, essas coisas todas. E Deus estaria interferindo na minha escolha. Então ele já fez uma pessoa certa para mim, então eu não tenho o direito de escolher quem eu quero. Quem está me entendendo? Então, o que foi que eu descobri? Eu não queria me separar, mas eu era um jovem com 22 anos na época, e um jovem passando por tudo que todos os jovens passam. Gostava de coisas do mundo, gostava de farra, gostava de beber, gostava de tudo que uma pessoa que não é crente gosta. Mas tinha uma coisa que estava acima disso tudo. Eu queria mais a minha família do que queria um copo de cerveja. Porque para mim a minha família valia mais do que uma cerveja. Então eu queria poder criar a minha filha, ver a minha filha crescer, poder participar de todo o processo da vida dela, estando do lado e não ausente. Mais do que estar no show,
mais do que está fazendo qualquer outra coisa. Embora eu nunca tivesse sido ensinado sobre isso, essas coisas brotaram no meu coração. E o que foi que eu fiz? Eu disse assim: eu não vou dar conta de permanecer casado se eu continuar do mesmo ritmo e vivendo do jeito que eu vivo até hoje, tendo as mesmas amizades. E aí você pega esse código. Se você quer permanecer casado, um homem direito, uma mulher direita, e você quer conviver com amigos do passado, você vai ter problema. Você vai ter problema no seu casamento. Esqueça, meu querido, esqueça. Olha só, e outra coisa, homem casado não tem que estar andando com homem solteiro não, por aí não. E mulher também. Andar com mulher solteira, porque homem solteiro é solteiro. Ele vai estar na rua, se ele não tem um compromisso, ele pode estar olhando, paquerando uma, paquerando outra. Agora imagina, um homem casado do lado de um homem solteiro, dando psiu para uma mulher, a mulher quando olha vê dois, não sabe quem foi que deu o psiu. Olha que emboscada que o cara está entrando. Então precisamos selecionar as nossas amizades também. Então o casamento, querido, é mudança. Você não pode permanecer, querer estar casado, vivendo as coisas que você vivia de solteiro. Quando você decide casar, você decidiu casar, saiba de uma coisa, você estava dizendo adeus à vida do passado de solteiro. Agora você está entrando no clube dos homens casados. E depois que vem filho, ainda mais responsabilidade. Você estava entrando para o time dos casados, daquele que tem filho e tem responsabilidades. Vocês estão me entendendo? E aí o que foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu disse: eu vou ser crente. Olha só, eu vou ser crente. Ninguém me chamou, ninguém, nada. Eu simplesmente decidi. Eu disse: eu sei que se eu ficar sem estar envolvido com Deus, eu não vou permanecer casado. Quem está me entendendo? E eu decidi ir para a igreja e disse: eu vou me converter. E Deus sabe, Deus é testemunha que quando eu fui lá, eu não fui porque eu estava simplesmente querendo ser crente. Amém? Fica aqui comigo, querido. Aqui, ó, eu aqui. Aqui. Então eu não fui lá porque simplesmente eu estava com desejo de ser crente, não. Eu não estava querendo participar de uma igreja, nada disso. Eu fui lá porque eu entendi, e eu posso dizer a você que isso é uma verdade, porque está funcionando na minha vida até hoje. Eu entendi que se eu me apegasse com Deus, se eu colocasse Deus como a base da minha vida, o meu casamento não iria acabar. E eu ia continuar casado a vida toda. E eu tinha um alvo na minha vida: nunca trocar de mulher. Eu não queria passar por isso. Eu sei que algumas pessoas passam e não interessa quais são os motivos, a gente não vai falar sobre isso. Mas eu estava disposto a lutar pelo meu casamento e viver com a mesma mulher a vida toda. Porque foi a mulher que eu escolhi para casar, acabou. Acabou, você escolheu, acabou, meu amigo. Ah, mas olha, quando a gente escolhe, a gente casa com as mulheres, estão lá, né, normalmente são novas, tudo funcionando muito bem, mas do mesmo jeito que a gente, depois de alguns anos, não está funcionando muito bem, nem o ser humano fica, querido, mantém o mesmo jeito, o corpício, a coisa toda. Você não casa com isso. Casamento para mim está além disso, além de corpo, além de sexo, além disso tudo, é um envolvimento. Você não casou para ter relação sexual apenas, porque se for para ter relação sexual, tem gente que nem se casa por conta disso, porque só quer saber de sexo e vive a vida sem querer casar. Mas a gente casa para ter uma família, a gente casa para ser pai, casa para ser mãe, casa para criar filhos debaixo da demonstração, com educação, com princípios. E isso não é uma tarefa de uma pessoa, é a tarefa de um casal, os dois participando. Amém? Então isso para mim era importante, e isso eu posso dizer a você, é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje falando para vocês. Crescimento, sabe? E eu vejo muitas pessoas, e aí entram algumas coisas com relação ao amor, sabe? Eu vou dizer uma coisa aqui, e se você ficar chateado não tem problema nenhum, mas os homens ou as mulheres, eu vou dizer mais os homens, porque os homens é quem buscam mais a separação do que as mulheres,
Sabe, um homem que quer separar da mulher, ele é um egoísta. Ele é um cara egoísta. Qualquer pessoa que, por qualquer motivo, quer se separar da mulher, ele é um cara mais egoísta da face da terra. Porque ele pensa somente nele. Ele não pensa no sentimento da mulher, ele não pensa no sentimento dos filhos, ele não pensa no trauma que ele vai proporcionar à família, não pensa nada disso. É um ser humano egoísta, gente. É isso que uma pessoa que quer se separar, qualquer motivo, eu vou deixar essa mulher, eu vou me separar. Você não deixa uma mulher, você deixa uma família que você constituiu, que você formou. Não queria viver casado? Não casa, meu amigo. Não casa. Quer viver uma vida de solteiro? Por que casou? A gente é livre para escolher o que a gente quer fazer. Mas a partir do momento que você toma uma decisão e você decide formar uma família, você precisa entender da sua responsabilidade. É para viver casado? Tem que viver casado, meu irmão. Não tem mais boquinha não. Não tem como voltar atrás não. Sabe? Eu não fiz filha para deixar um outro homem criar não. Jamais eu faria um negócio desse. E isso batia dentro de mim, arranhava. Eu jamais vou abandonar minha esposa, porque eu não quero deixar que um outro homem crie as minhas filhas. Porque eu não sei quantos de vocês que casaram tinham um sonho de ser pai. Quantos aqui? Só eu que tinha. Os 3 aí. A gente casa com o sonho de ser pai. E alguns depois que viram pai, quer deixar os filhos. Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse que abandona? Que deixa para lá, que não liga? Isso é forte, querido. Precisamos entender que casamento você tem que roer o osso. Está ruim, dê os seus pulos e faça melhorar. Resolva os seus problemas, querido. Não se corre do problema não. Quem corre do problema é frouxo. Mas homem que é homem, encara o problema. Está ruim, vamos melhorar esse negócio. Porque você pensa que o nosso casamento foi bom a vida toda? Pensa que a gente não tem problema? Eu não conheço ninguém casal aqui que não tem problema. Todos têm. Agora eu não vivo dizendo que vou deixar minha esposa não. Não falo isso não quando tem problema não. Quando tem problema, a gente fica com raiva, mas a gente depois resolve. Mas separar, deixar, jamais, querido. Existe um Deus que une as pessoas. Sabe? Você escolhe. Agora Deus, ele é aquele que coloca a cola e junta. Ele é o que une. Unir. Colar. Ele bota a cola lá, para que você não largue mais. E sabe que família, e nós sempre falamos isso, família é um projeto de Deus. E é um projeto de Deus. Nós sabemos disso, porque toda separação, ela deixa cicatrizes. E são as piores cicatrizes que podem existir no ser humano, que são as psicológicas. Você conhece alguém depressivo que tem vários tipos de problemas porque começaram depois que os pais se separaram? Deixa eu dizer a você, existe um programa que passa num canal chamado Quilos Mortais. Não sei quantos já viram esse programa. De vez em quando eu vejo aquilo ali. Várias vezes que eu assisti aquilo ali, os filhos começaram a comer compulsivamente a partir de uma separação, ou de uma mãe que abandonou, ou de um pai que abandonou a casa. A maioria dos casos começam a comer compulsivamente, perde o desejo pela vida. E de quem é a culpa? De quem é a culpa? De quem construiu a família e abandonou, querido. É isso mesmo. Então, se você resolveu casar, permaneça casado. Se tiver problema, sente e resolva como pessoa cheia de sabedoria. Deus colocou o Espírito dele dentro de você, para você ter sabedoria, para chegar e saber o que precisa ser feito para melhorar. Agora, se você imagina na sua cabeça que todo problema é gerado pelo teu cônjuge, eu quero dizer uma coisa para você: é capaz que você nunca consiga viver bem. Existe algo chamado alta responsabilidade. É o que mais eu vejo as pessoas faltando nos casamentos. A alta responsabilidade. Tudo que
vai fazer, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu esposo. Eu nunca vejo ninguém chegar e dizer assim, está assim por causa de mim, eu sou um péssimo marido, eu sou um péssimo pai, e eu preciso melhorar, me consertar. Eu nunca vejo as pessoas falando isso. Porque quando você diz que a culpa é do teu cônjuge, você diz assim, eu não preciso fazer nada. Por que eu vou mudar, gente? Por que você vai mudar se a culpa não é sua? E é por isso que as pessoas não mudam e os casamentos acabam. Porque elas não são humildes o suficiente de dizer assim, a culpa é minha e eu vou arrumar esse negócio aí. Eu vou arrumar isso agora, essa bagunça aqui que foi feita, a culpa é minha mesmo. E agora eu vou arrumar tudinho. Eu baguncei e agora eu vou arrumar. Então quando a gente tem esse tipo de comportamento, as coisas funcionam. Você vai passar anos e anos casado. E existe coisa melhor do que você viver casado a vida toda, crescer, ficar velho com a mulher da tua mocidade? Não existe coisa melhor do que isso, querido. Eu vejo que as pessoas postam foto dos velhinhos casados, porque hoje está tão difícil. Aquilo não era para ser uma regra, algo fora da regra, não. Aquilo era para ser a regra. As pessoas envelhecerem do lado dos seus cônjuges. Mas não, elas são pessoas egoístas, que não, e outra coisa, que não usam Deus como a base do casamento. Porque quando as pessoas decidem se separar, elas nunca consultam a Deus, porque Deus nunca vai dizer para você se separe. Elas fazem por conta própria. Agora quando é depois querendo arrumar outro, vai dizer, eu vou orar para Deus me dar outro. Não faça isso não. Viva a vida, continue vivendo a vida assim, do jeito que você quer. Vá levando e empurrando com a barriga. Faça do jeito que você esqueça de Deus na sua vida. E viva as consequências de uma pessoa que vive sem Deus. A gente sabe como é. Agora, se você decidir que Deus é a base do seu casamento, é a base da sua família, você jamais vai abrir a boca para dizer que vai se separar. Vou abandonar essa casa, isso aqui não é meu lugar. É o seu lugar porque foi você que construiu. Mas está muito ruim. Foi você que construiu, ruim assim mesmo. Aproveita e faz uma reforma. Reforma santa, é bom demais. Sabe? E eu vejo as pessoas não se importam com o que Deus se importa. Não se importa, ela está dizendo, Deus é a base da minha família. Mas de fato é? Porque sabe que simplesmente você falar que Deus é a base do teu casamento não garante que Ele esteja lá mesmo como base? Existem princípios, querido, que eles não podem ser quebrados. E se você é daqueles que não observa os princípios da palavra de Deus, eu quero dizer a você que realmente o casamento teu não está sendo comandado por Deus. Mas isso só depende de você. O bom é isso. Porque na hora que você decidir que Deus de fato vai ser a base da sua família, as coisas vão mudar. Aleluia. Você fica triste com essa palavra? Eu estou feliz demais. Aleluia. Sabe, querido, deixa eu te dizer. Eu vejo as pessoas falando, meu casamento é isso, meu casamento é aquilo. Mas a gente olha na rede social das pessoas e parece que não dá para olhar e dizer que Deus pode fazer alguma coisa. Deus só entra onde Ele é aceito. Deus só entra onde Ele é aceito. E para Deus ser aceito, não é simplesmente você dizer, Deus vem. A Bíblia diz que muitas pessoas honram a Deus com os lábios, mas o coração está muito distante do Senhor. Casamento não é para você viver contando historinha e apenas dizendo que é assim, Deus está e Deus não está. Deixa eu dizer uma coisa a você, Deus, Ele é santo e Ele não se mistura com coisas do pecado. Ele é santo. Ele é santo. E por ser santo, Ele não comunga com o pecado. Então, você precisa rever todos os seus conceitos. Eu estou falando como você fazer para você permanecer casado. Para você chegar daqui a 20, 30, 50 anos casado. As pessoas estão desesperadas buscando uma vacina para o coronavírus. E hoje eu estou te dando de graça uma vacina para você permanecer casado. E ser feliz, sabe? Ser um pai presente. É triste a gente ver cenas de filhos, de pais que abandonam
os seus filhos. Eu conheço. E não preciso nem ir muito longe. Na minha família tem casos assim. É triste. Porque fez. Foi homem para fazer. Seja homem para assumir e viver ali, dando assistência o tempo todo. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso foi muito forte, mas foi libertador para mim. Quando eu namorava com a Joilma, algumas pessoas talvez até saibam isso. A Joilma engravidou. E eu, 21 anos, meus colegas, deixa eu dizer para você, os meus colegas de copo, quem sabe que é colega de copo aqui? A maioria dos homens sabe. Os colegas de copo diziam mesmo assim: tu é doido, tu vai casar? Deixa pra lá, meu irmão. Oxi, deixa lá. Ela queria pra lá, meu irmão. Era isso que os amigos de copo falavam. Mas, graças a Deus, pelo um amigo que eu tinha, que era um cara que eu respeitava, mais velho do que eu, e que sempre me dava bons conselhos. Ele às vezes bebia comigo também, mas ele era uma pessoa que era coerente nas suas escolhas. E ele era um cara que ele tinha certos princípios. E quando eu cheguei para falar com ele, porque para mim falar com ele, ele era decisivo. E se ele tivesse dito assim, não, para casa não, provavelmente eu teria abandonado mesmo. Mas ele disse mesmo assim, quando eu fui falar para ele, ele disse: você não foi homem para fazer o filho? Seja homem agora para assumir, rapaz. Vá assumir o filho, é seu filho, vá assumir. Você agora vai ter que casar. Não foi isso que eu ouvi dele. E eu quase caía de costas. Muitas vezes não é isso que a gente quer ouvir de um amigo. Mas eu só estou falando isso aqui hoje por causa desse dia e dessa frase que ele me falou. Porque se ele não tivesse falado isso, eu talvez não estivesse aqui falando para vocês. Foi libertador. Eu nunca esqueci isso. E aquilo ali entrou no meu coração. E eu tinha tanto respeito por ele, que eu podia fazer qualquer coisa, mas eu não ia deixar de fazer uma coisa que ele mandou eu fazer. Porque ele era um cara mais velho que eu. Ele me ensinou muita coisa que meu pai não me ensinou. Como homem, né? Mas eu não culpo nem meu pai. Mas eu tive esse camarada que ele me falava tudo. Tudo questão de mulher, o que o homem tem que fazer. Ele me ensinou tudo isso. E era muito importante a opinião dele. Então hoje você não precisa de um amigo, talvez, para te dizer isso, porque eu estou te dizendo hoje, porque eu sou teu amigo. E quero ver você casado e você permanecer casado. Mas quero dizer uma coisa para você: você precisa honrar a Deus. Você precisa dar a primazia de Deus na sua vida. Ele precisa ser o centro. Não adianta você querer ser o centro e chamar Deus na hora do desespero. Não. Deixe Ele morar com você, verdadeiramente. Sabe, consulte Ele sobre as suas escolhas. Consulte Ele sobre as suas decisões, sobre aquilo que você vai fazer. Porque nós precisamos, querido, e existe hoje um índice enorme de separação dentro das igrejas. E aqui, quem anda aqui conosco há muito tempo sabe, essa palavra separação aqui não existe, é proibido. E eu digo, você só se separa se você não chegar aqui casado. Mas se você chegou aqui casado, pode estar de cabeça para baixo, eu não quero nem saber como é que está. Vai dar jeito e vai consertar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Então quando o caminho tem trevas, a luz vai lá e ilumina. E a gente consegue ver aquilo que está trazendo dano para as nossas vidas. Então chegou a hora, querido, da gente dar uma resposta para a sociedade, não apenas ser bons maridos. Estamos ensinando muitas coisas boas. Quem acompanha os podcasts da Edificando Minha Família, quem tem interesse em crescer, como eu, por exemplo, né, entendo que eu tenho muita coisa para melhorar, e graças a Deus, porque eu fico com medo de ser uma pessoa perfeita e Deus já me levar para o céu, entendeu? Eu prefiro ser uma pessoa que estou melhorando a cada dia. Amém? Então, as pessoas, lá nós temos ensinado muitas coisas que vão te ajudar. Nós falamos sobre ferramentas que você pode estar utilizando para o teu casamento melhorar. Agora, deixa eu dizer, se você pensar nisso tudinho e esquecer Deus no seu casamento, você esqueceu tudo. Porque casamento não é uma técnica apenas, não são apenas alguns conceitos. O mais importante, eu digo por causa
de que eu vivi isso, é Deus de fato está dentro do teu casamento. O quanto Deus é Senhor das tuas escolhas. O quanto Deus está envolvido quando você vai fazer alguma coisa. Aleluia. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui, isso vai para muitos homens que estão aqui. Sabe, existem muitas amizades aqui de homens casados que precisam acabar urgentemente. Você precisa acabar com as amizades que estão trazendo dano, e você sabe quais são. Ou você escolhe as suas amizades, ou você escolhe a sua família. O que é que você quer? Ah, eu tenho que escolher um dos dois. É exatamente isso. Não dá para ficar com os dois, não dá. As más companhias corrompem os bons costumes. Andar com uma companhia ruim é caminho de inferno. Uma pessoa entrar na vida de uma pessoa, por mais certa que seja, ela pode trazer danos irreparáveis. Uma mulher envolvida com uma mulher séria, uma mulher que sempre foi um exemplo, mas se juntar com uma que não tem os mesmos princípios, está correndo um sério risco. Eu mesmo, a minha, se eu ver que não dá, não faz amizade de jeito nenhum. Eu não sou doido, nem sou cego. Eu vejo muito bem, e a gente sabe onde presta e onde é que não presta. Juntou, não presta, cai fora. Quero não, presta não. Vai arrumar uma amizade boa, que tem na igreja muita gente séria, muita gente comprometida com a família. Pessoas comprometidas com família. Agora, quando é que a gente sabe que uma amizade é boa? Se você tem alguma pessoa que honra a mulher, honra os filhos e honra o casamento e a família, essa é uma pessoa boa para você estar perto. Mas se é um cara desmantelado, que vive se separando, se prostituindo, fazendo as coisas erradas, você não pode estar perto dessa pessoa. Ao menos que você queira seguir o mesmo caminho. A escolha é sua e o caminho é livre para todos. Mas eu escolhi viver minha vida para minha família. E vivo até hoje, sou muito feliz. Me sinto muito honrado por poder participar de toda a história das minhas filhas. Que coisa boa. Daqui a pouco vem os netos e você está lá junto, todo mundo. Agora imagine um do lado, outro do outro. Uma família aqui, outra família ali. Quando junta com um, não junta com o outro. Olha a bagaceira que é, gente. Por isso que Deus, quando Ele juntou o homem e a mulher, era para que não se separasse. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vê lá na frente. Ele conhece tudo. Agora, você quer saber se eu estou certo, se eu estou errado? Faça o seguinte, faça uma pesquisa, se você quiser, sobre todas essas pessoas que vivem envolvidas com drogas, essas pessoas que estão perdidas no mundo. Olha se existe separação ou não dentro da família. Faz isso. A ministra Lindava falou aqui, foi poderoso. Se você perdeu quinta-feira, eu quero dizer a você que você perdeu muita coisa boa. Muita coisa boa. E olha só, um outro ponto que eu quero falar, um outro ponto que afeta homens e mulheres. Cuidado, escute bem, olhe para mim aqui. Cuidado com as comparações. Não queira comparar o teu cônjuge com ninguém. Ninguém. Esquece. O tempo da escolha já passou. Você já escolheu, não tem como escolher mais. É aquele ali, acabou-se. Então o que acontece? As pessoas começam a comparar a mulher com outra. Aí o homem, a mulher compara com outro homem e começa a ver o homem perfeito. Eu digo uma coisa a você, eu sempre faço questão de dizer isso. Eu estou muito longe de ser um homem perfeito. Eu sempre digo para minha mulher que ela até merecia algo melhor do que eu. Eu faço questão de saber que eu preciso melhorar. Eu não quero ser tolo.
O soberbo, ele é acima de tudo tolo. Mas os humildes não, eles aprendem. Eu faço questão de aprender mais e mais, porque eu quero ser melhor a cada dia, e eu sei que eu posso ser. Mas aí começam as comparações. Ah, aquele homem é um homem perfeito. Aquilo era o homem ideal. Eu devia ter casado com aquele homem, não com essa desgraça que eu casei. Aí a mulher, o homem já diz a mesma coisa, devia ter casado com aquela mulher. Olha só. Aí a mulher com 3, 4, 5 filhos já teve. Aí passa uma novinha, diz: olha, isso aqui é uma mulher. Isso aqui é uma mulher. A minha já não está. A minha devia ter um corpinho desse. Devia, se você não fizesse um monte de filho nela, né? Faz um monte de filho da mulher, e daqui a pouco é que a mulher fica com corpício de uma menina de 20 anos, de 15 anos, de 16 anos. Pelo amor de Deus, gente. Aí fica. E você também, pelo amor de Deus, se olha no espelho. Eu sei que a sua estima é boa, é alta, mas não viaja não. Eu sei que você é um cara que tem uma estima muito boa, mas pelo amor de Deus, permanece com os pés no chão. Amém? E olha assim, e às vezes eu vejo o homem, rapaz, eu já vi, aí tá no lugar e você vê aqueles homens que quando passou a mulher, eles ficam se enxerindo para a mulher e aquela coisa toda, que hoje é assédio, né? Aí eles ficam falando aí tá a menina nova passando, né? Aí eu olho assim, dou uma olhada para o perfil do camarada, digo: rapaz, esse cara deve estar com algum problema, ou a estima dele está alta demais. Que pelo amor de Deus, gente, é lógico que as mulheres não vão olhar, nem olha, gente, pelo amor de Deus. Oxe, é bucha. Olha lá, digo: tô fora, meu irmão. Aí a mulher está nem moral e o cara fica lá se achando que é o bonitão. Pelo amor de Deus, irmão, vamos com calma aí. Então para com as comparações. Fica sabendo o seguinte: você escolheu. Vive com essa mulher, vive com esse marido que você tem aí. E não abandone os seus filhos. Nunca abandone os seus filhos. Sabe, filho são bênçãos, herança que Deus deu nas nossas mãos. Agora imagina, você sabe que você vai prestar conta dos seus filhos. Quem sabia disso? Se você não sabia, meu filho, agora devia saber. Herança que o Senhor nos deu. Sabe qual é a função do pai e da mãe? Preparar os filhos para viver os propósitos de Deus. Aí eu pergunto para você: como você tem preparado os seus filhos? Ou você não sabe nem onde eles estão nessa hora? Nem sei, faço nem ideia. Já perdeu o controle? Olha só, eu conheço um caso de uma pessoa, e eu acho isso um absurdo, e eu vou dizer aqui, porque se tiver alguém que pensa assim, eu não concordo, e imagino que a maioria das pessoas aqui não vai concordar. Um camarada disse assim: sempre quando o filho dele queria alguma coisa, ele disse: quando você completar 18 anos, você vai poder fazer isso, isso e isso. Aí daqui a pouco o filho completou 18 anos, mas ainda dentro de casa começou a pintar e bordar. E quando ele tentou parar, ele disse: não, mas o senhor foi que falou que 18 eu estava liberado. E agora? 18, mas está aqui ainda na minha casinha comendo meu pirão? Aqui você só faz o que eu quero. Aqui tem hora de sair e tem hora para chegar. Mas eu não quero não. As portas estão aí, abertas. Procura outro lugar para viver se quiser. Agora nunca diga que a gente botou você para fora. Diga: eu saí porque não quis obedecer, não quis estar debaixo de submissão. Mas não diga que ninguém botou você para fora. Então, se você é pai, você tem que cuidar do seu filho, e você tem que botar ordem no seu filho enquanto ele estiver debaixo da sua tutela. Ordem. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se você tem filho homem, você tem que exigir dele o mesmo respeito que se você tiver uma filha mulher, você exige. Porque a gente é criado dentro de uma sociedade machista, onde o homem com 15 anos
Às vezes os pais estão dizendo, vamos lá, você precisa conhecer a mulher, você precisa ter uma relação com mulher. Banalizaram a virgindade. Banalizaram. Agora não, a minha filha não. Na minha filha ninguém toca. Quer dizer, o filho seu pode tocar nas meninas que quiser. Agora ninguém pode tocar na sua filha. Que negócio é esse, gente? E às vezes cria os filhos sem ordem. O filho sai, chega em casa, não pergunta onde é que está. Chega no outro dia de manhã, do jeito que quer chegar. Querido, você continua sendo responsável. E um dia você vai estar diante do Senhor. Escuta o que eu estou lhe dizendo aqui hoje. Um dia o Senhor vai cobrar de você aquela herança que Ele colocou na sua mão. O que foi que você fez com a herança que eu te dei? Eu abandonei, deixei jogado para lá, ao Deus dará. Foi mesmo? Entendi. Tem um negocinho ali esperando você, viu? Não é muito frio não, mas sabe, querido, as pessoas estão brincando com família. Família é o maior patrimônio. Nós vemos falando isso, nós batemos nessa tecla. Não existe nada, não existe. Você pode ter o que você for, como a Lindalva falou. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua família, perder a sua salvação? No dia que partir daqui, não vai nada. E se não tiver um povo bom que goste de você, até o caixão é o caixão fuleiro. E de assim, isso é pedra miserável, não vamos gastar nem com o caixão dele. Bota o caixão qualquer aí, de R$1.000, vai para a terra mesmo, daqui a pouco não presta para nada. É assim, querido. Mas a gente leva diante, quando nós partimos para estar com o Senhor, nós levamos aquilo que nós fizemos aqui, ou de bom ou de ruim, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então o que você vai levar? Quando você estiver diante do Senhor, qual vai ser a sua conversa com Ele? Quando Ele perguntar, a mulher aí que você casou lá, como foi? Qual delas? O cara dizendo para Deus. Aí Deus olhando assim, qual dela, né? Caba safado. Essa parte foi Deus falando, não, essa parte. Oh, meu Deus. Foi mesmo, foi? Tá certo. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Chegou o tempo de você, de fato, deixar entrar no teu coração. Eu sei que alguns já têm isso dentro do coração, mas existem pessoas que estão aqui que precisam ter um entendimento de que Deus tem que ser o centro. Que se você abandonar isso, você será um fracasso. Não existe sucesso numa vida sem Deus. Todo sucesso sem Deus é um fracasso. Todo ele, sem exceção. Amém? E deixa eu te dizer, tem uma frase muito interessante que eu vou até ler aqui para não ler errado. Eu achei muito interessante. Nós somos livres, né? A Lindalva falou aqui algo muito bom no começo, uma frase que ela falou, poderosa. E tem uma frase aqui que eu anotei, que diz assim: liberdade não é poder fazer tudo. Liberdade é não ter que fazer nada. Então, liberdade não é você ter que fazer tudo o que você quer. É você saber que você pode não fazer nada se quiser. Inclusive, você não precisa trair sua esposa, você não precisa abandonar sua família. Porque você é tão livre que você não é obrigado a fazer aquilo que você não quer. Isso é a verdadeira liberdade. Tem gente que diz assim, eu sou livre, por isso vou fazer isso. Não, você é preso. Por isso que você faz isso. Porque se você fosse livre, você não fazia isso. Só os livres permanecem casados e fiel para sempre. Só eles. Porque todos que estão fora disso não são livres, estão presos. Mas você pode se libertar, sempre há tempo. Sempre há tempo para mudança. Amém? Eu quero orar.